Doutora, tenho direito ao auxílio-doença? Fique nesse vídeo para você entender um pouco mais sobre esse assunto bastante importante. E seja bem-vindo ao nosso canal. Sou a doutora Samara Vieira, advogada previdenciária há mais de 10 anos. Estou aqui com a doutora Tamara Ingrid e hoje vamos conversar sobre o auxílio-doença. O que é o benefício, como solicitar, como reverter uma negativa, esses e outros temas que traremos aqui para vocês. Então, doutora, o que é o auxílio-doença? Bom, o auxílio-doença, ele é um benefício que o INSS ele fornece ali para aqueles segurados que estão incapacitados para exercer ali as suas atividades laborativas. E como que faz para solicitar esse benefício? A solicitação do auxílio-doença, ela pode ser feita através do portal ali do próprio cliente ali do meu INSS, ou então, às vezes, até ligando no 135, que é o portal ali que a pessoa também tem para poder estar solicitando. Para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de mexer no portal, porque ele teve algumas atualizações, ela pode estar ligando também pelo 135 para fazer essa solicitação. Uma pergunta interessante que as pessoas costumam ter dúvida: como que é calculado o valor do benefício do auxílio-doença? Porque às vezes a pessoa pensa que vai receber conforme o salário do seu emprego. Como que é feito esse cálculo? O cálculo do auxílio-doença, ele é um pouquinho mais complexo, porque, de fato, a pessoa ela não consegue receber ali 100% daquele valor que ela costumeiramente recebe ali do seu salário. Então, o INSS ele faz um cálculo que ele é baseado nas contribuições daquela pessoa. Ele faz uma média de todas as contribuições dela e também tem um outro cálculo que ele é feito com base naquelas 12 últimas contribuições. E aí o INSS ele pega a média do menor valor entre esses dois cálculos, que vai ser o que a pessoa vai receber se ele for uma pessoa que trabalha na zona urbana, na cidade. Agora, já quando se trata de benefícios rurais, a pessoa ela recebe um salário mínimo, porque ela não verte aquelas contribuições mensalmente ali para o INSS. Entendi. E aí, em cima dessa média, ainda tem uma alíquota, né? Qual que é o percentual? A alíquota é 91%. Entendi. Como que faz para consultar o resultado depois que a pessoa deu entrada e como que ela vai saber a informação se conseguiu passar ou não? Aí, quando você faz a solicitação, você consegue fazer o acompanhamento pelo próprio portal ali que você solicitou, ou se você for aquela pessoa que não tem muito conhecimento de conseguir mexer no portal, aí ela pode ligar também pelo 135, que é o portal onde ela pode ligar e perguntar o resultado ali do seu benefício. Certo. E em relação àquelas pessoas que fazem a solicitação do benefício e vão para a perícia, o resultado também sai no mesmo dia? Porque lembra que o perito costuma falar 9 horas da noite o resultado está disponível. Isso. Essa questão do resultado da perícia, ela pode variar bastante. Às vezes, de fato, pode sair no mesmo dia, a pessoa pode ter ali seu resultado ali 9 horas da noite, mas em alguns casos pode sair somente no dia seguinte, e já teve casos que ocorreu de sair na semana seguinte ou ter até esse atraso para sair o resultado da perícia. E o que pode, às vezes, implicar nessa demora do resultado? A questão da demora do resultado, infelizmente, a gente tem uma falha muito grande no nosso sistema do INSS em si. A gente tem essa falha que ocorre. E, às vezes, quando demora a sair o resultado, quando o cliente ele nos procura, a gente faz algumas manobras. A gente tenta estar indo na agência, se possível, se for o caso, para ver se ocorreu algum erro ali na hora de sair o resultado, se tem alguma coisa impedindo para que aquele resultado seja liberado, ou então a gente tenta fazer impulsionamentos dentro do processo, mas a gente tenta usar várias manobras para que a gente tenha acesso o mais rápido possível daquele resultado. Eu acredito que às vezes, né, quando abre ali uma exigência, né, costuma abrir uma exigência, o segurado fica sem entender o que está acontecendo para liberar o resultado, e aí vem a procura do escritório para tentar
justamente garantir esse resultado e ter uma resposta, né? Se positiva ou se negativa. E já falando em resposta negativa, quando há um indeferimento, o que é possível fazer para reverter essa situação? Bom, quando geralmente chega algum cliente negado para a gente busca descobrir o porquê. Porque às vezes sempre tem ali aquele motivo. Às vezes foi um indeferimento que, por falta, igual foi comentado, né, questão de exigência, às vezes faltou algum documento que foi solicitado, mas então às vezes de fato houve aquela falha do INSS, que ele falhou ali em analisar os requisitos necessários ali para o cliente, e aí a gente faz primeiramente essa análise prévia do porquê que aquele benefício foi indeferido. Em alguns casos, a gente pode optar, se houve alguma falha ali na análise, a gente pode optar por ações judiciais, a gente pode optar por um mandado de segurança para tentar reabrir aquele processo, ou então judicializar mesmo aquele processo, buscando uma outra análise, só que pela via judicial. Entendi. Quando a perícia ela é negativa, o melhor caminho é a ação judicial? Nesses casos, sim. Não é muito recomendado fazer recursos perante o INSS, porque eles não são muito favoráveis e às vezes demoram muito e tudo, então a gente, nesses casos de perícias, a gente prefere já seguir com a judicialização do pedido. Certo. A gente sabe que para dar entrada no auxílio-doença existe a questão da carência, mas eu sei que existem doenças que isentam de carência. A doutora poderia trazer esse rol? Sim, existe atualmente 15 doenças que são isentas de carência, que não existe aquela necessidade ali de tantas contribuições para aquele tipo de benefício. Algumas delas são a AIDS, a hanseníase, tuberculose, a cardiopatia grave, ou então câncer. Então, assim, doença de Parkinson, essas são algumas doenças que elas são isentas de carência. Perfeito, doutora. E sobre a solicitação, como que é feita a solicitação do auxílio-doença hoje? Porque a gente antigamente, né, ligava, marcava uma perícia, mas hoje, como que é realizado esse pedido do auxílio-doença? Após algumas atualizações do INSS, atualmente, antes do segurado ali ele ser mandado para a perícia, é necessário fazer uma análise documental. Então, o cliente ele abre ali, faz a solicitação do seu pedido, porém, ele deve ser analisado ali administrativamente, antes de poder ser encaminhado para a perícia. Após essa análise, se a documentação apresentada, se ela não for suficientemente ali para poder conceder já de logo o benefício, aí sim o segurado ele vai ser encaminhado para o exame pericial. Perfeito. E uma pergunta polêmica: quanto tempo dura o auxílio-doença? O auxílio-doença, ele pode variar de acordo com cada segurado, dependendo da doença que a pessoa tem, da incapacidade. Tem incapacidade que pode durar 3 meses, mas tem incapacidade que pode durar 4 anos, 5. E aí varia muito da incapacidade da pessoa. Isso, né? Já chegou caso no escritório que a pessoa estava há 9 anos em auxílio-doença. Aí é aquela preocupação que a pessoa vivia em perícia, e aí ele veio, não, eu não aguento mais ficar só em perícia, o que é possível fazer? Então, acredito que esse caso até chegou para você, né? O que foi realizado? Chegou, o cliente ele já estava há um longo tempo recebendo o auxílio-doença, e aí a gente usou a estratégia de pedir judicialmente a conversão daquele benefício para uma aposentadoria por invalidez, porque a pessoa já estava com um longo período recebendo e não tinha mais um prognóstico de cura, de que ele ficaria reabilitado para voltar a trabalhar. Aí, então, a gente solicitou a conversão desse benefício e deu tudo certo, graças a Deus, teve a conversão e o cliente hoje em dia está aposentado. Perfeito. E qual que é o tempo mínimo de contribuição para ter acesso ao auxílio-doença? O auxílio-doença, nos casos dos segurados urbanos, a pessoa tem que ter contribuído no mínimo 12 meses. Se não for aquelas doenças isentas de carência, ele tem que ter contribuído no mínimo 12. Agora, aqueles segurados rurais, eles têm que comprovar ali o seu labor rural durante esses 12 meses também, já que eles não vertem contribuições para o INSS.
Perfeito. E além das doenças que isentam de carência, existe também uma outra situação que isenta de carência, sem ser necessariamente uma doença, que a senhora poderia citar? Sim, aquelas que são derivadas de acidente. Acidentes de trabalho também, eles não precisam ter aquele período mínimo de contribuição. Se eu comecei a trabalhar hoje, amanhã eu sofri um acidente, eu já tenho direito ao auxílio-doença se eu ficar incapaz. Se for decorrente de questão acidentária, sim. Perfeito. E quem está desempregado? Eu estou desempregado e eu estou incapaz no momento, eu posso solicitar o auxílio-doença? Se você estiver no que a gente chama de período de graça, que, por exemplo, você está desempregado, mas aí você está naquele período em que o INSS ele lhe mantém segurado para solicitar aquele benefício. Aí sim você vai poder estar solicitando o auxílio-doença, mas é orientado, você sempre está acompanhado de um advogado para lhe orientar se você vai ter direito de fato de solicitar aquele benefício. Mas se estiver sim dentro daquele período ali que a gente chama de período de graça, a pessoa vai poder solicitar sim, mesmo desempregado. Certo. E quanto tempo dura esse período de graça que a doutora citou? O período de graça, ele vai variar de acordo com as contribuições do segurado. Naturalmente, quando a pessoa ela trabalha por um certo período e ela fica desempregado, ela tem o direito, ela fica resguardado ali pelo INSS durante o período de 12 meses. Só que esse período em si, ele pode ser estendido. Ele pode ser estendido, por exemplo, passou esses 12 meses e a pessoa ela se manteve desempregada. E a gente chama isso de desemprego involuntário. E aí, então, a pessoa, independente se ela recebeu ou não o seguro-desemprego, esse período ele vai ser estendido por mais 12 meses. Entendi. Então, fica 24 meses. Isso. De proteção. Exatamente. E existe mais uma possibilidade também de estender por mais 12 meses, que é quando a pessoa, ela permaneceu ali no que a gente chama de qualidade segurado por mais de 120 meses. Então ela ficou em vínculos empregatícios sem perda de qualidade por 120 meses, aí ela tem a resguarda de mais 12 meses. Mais 12 meses, exatamente. Então não é um público comum, é mais restrito essa possibilidade de estender por mais 12, além das 24. Exatamente. Perfeito. E o que fazer quando o INSS nega o auxílio-doença? Quando o INSS nega o auxílio-doença, é sempre recomendado que você, se já não fez de logo, procure um profissional especializado ali para estar podendo analisar aquele indeferimento para saber qual seria a via necessária que poderia seguir. Porque se houve um indeferimento de maneira errada, a gente pode estar solicitando por meio de uma ação judicial, uma reabertura de um processo, ou então até fazendo o segurado passar por uma nova perícia, por um perito destinado ali pelo juiz, para que de fato ele seja reanalisado novamente a sua incapacidade, para que, se fazer jus, receber o benefício. Perfeito. E como que funciona a perícia médica no INSS? A perícia médica, ela, quando marcada, o segurado ele deve comparecer, levando todos os seus documentos médicos que comprovem ali de fato a sua incapacidade, porque o perito ele vai avaliar tanto o exame físico da pessoa quanto os exames que ele leva, laudos médicos. Então é muito importante que a pessoa, quando é mandada para a perícia, que ela se muna de todos os documentos para poder estar realizando essa perícia médica. E aí é onde entra o cuidado da orientação para esse ato, né? Porque não é um ato qualquer, é um ato que, querendo ou não, você tem a oportunidade de provar para o perito que está no momento de incapacidade. E ele sabe que o perito avalia a pessoa. Exatamente, ele avalia tudo. Ele avalia, às vezes, se a pessoa ela tem problemas ortopédicos, como que ela está entrando ali na sala pericial, se ela como que ela está andando, se ela está com objetos pesados. Ele avalia tudo. Até a aparência. Até a aparência da pessoa. Se a pessoa ela é da zona rural, ele avalia se a pessoa ela está com cuidado, se ela está com a unha limpa, porque tudo isso eles usam para evidenciar se a pessoa permaneceu trabalhando ou não.
Entendi, doutora. Agora vamos para uma pergunta estratégica. A senhora poderia me citar algum segredo que o INSS não quer que aí o segurado saiba na hora de solicitar o benefício? Bom, um segredo muito importante aí que o INSS não quer que você saiba é que quando você é destinado a fazer uma perícia, o INSS ele tem um prazo de 45 dias para estar realizando esse exame pericial. O que a gente sabe que na nossa atualidade não é o que acontece. Porque às vezes o segurado ele marca a perícia hoje e aí quando vai ver a perícia caiu para 4, 5 meses depois. Ou então já chegou o caso de marcar para o ano seguinte. E aí o segurado ele está ali incapacitado, está sem trabalhar e ele precisa ficar nesse período todo esperando, sem receber dinheiro, nem nada, desamparado. E aí tem esse segredo que o INSS ele tem esse prazo de até 45 dias para estar marcando e fazendo o exame pericial. Só que, infelizmente, não é a nossa realidade. E aí adotamos algumas medidas judiciais para tentar antecipar a realização desse exame pericial e está sendo extremamente eficaz. A gente está conseguindo adiantar as perícias e os nossos clientes estão conseguindo ali realizar o quanto antes a perícia. Perfeito, doutora. Doutora, e outro segredo que é possível fazer para antecipar aí uma resposta de um pedido que está ali em análise no INSS? Bom, quando um cliente ele chega para a gente informando que está com um pedido ali há muito tempo em análise, a gente usa a estratégia. Temos duas estratégias no caso. A gente faz ali um pedido de impulsionamento no próprio pedido do cliente para tentar agilizar a análise daquele benefício e também existe outra possibilidade de fazer uma reclamação na ouvidoria do próprio INSS para que eles tenham ciência de que aquele pedido ele foi feito há muito tempo e ele está parado ali na análise. E aí, quando essas estratégias, de princípio, não funcionam, ainda tem outra medida. Então, um segredo que o INSS não quer que você saiba é que é possível que a gente entre com um MS para que o juiz ele faça o INSS cumprir essa obrigação de fazer ele analisar o pedido o quanto antes. Doutora, e lá no escritório? Me diga aí um caso que foi possível reverter, um caso que foi possível garantir ali a concessão de benefício para um cliente. Bom, um caso extremamente especial que chegou e o cliente ele chegou para a gente através de uma negativa e ele já vinha recebendo benefícios intercalados, ele recebia por um tempo, aí o benefício era cessado, aí passava um outro tempo ele solicitava, recebia novamente, o benefício foi cessado novamente e ele estava incapacitado na época desses benefícios mediante um acidente que ele tinha sofrido e ele tinha ficado com sequelas. Então, inicialmente ele veio para a gente, ele gostaria de solicitar um benefício, mas a gente, através dessa análise, a gente viu a possibilidade de conseguir, de solicitar perante uma única ação judicial o benefício de auxílio acidente para ele, porque ele havia sim ficado com sequelas. E também a gente conseguiu constatar que aqueles períodos em que ele ficou sem receber benefício, ele ainda se permanecia incapacitado. Então a gente entrou com a única ação judicial solicitando o pagamento desses períodos que ele ficou sem receber e a gente também solicitou o auxílio acidente. E o que foi deferido na via judicial. O juiz ele decretou que o INSS pagasse esses períodos, porque de fato ele passou por uma perícia e foi constatado que naqueles períodos que ele ficou sem receber, ele estava incapacitado e após esse pagamento desses períodos, o juiz ele decretou que o cliente ele recebesse também o auxílio acidente até a data da sua aposentadoria. Então, numa única ação foi possível receber períodos de auxílio-doença e ainda auxílio-acidente. Sim, exatamente. Perfeito, vitória do escritório, né? Exatamente. Importante também trazer um outro caso que envolve a questão de a pessoa chegar sem qualidade de segurado e aí ela está incapaz. Como é possível, através de uma ação, trazer o direito do auxílio-doença para aquele cliente?
Já chegou casos assim no escritório, aonde a gente analisa toda a vida do cliente ali na questão, quando que ele começou a ficar doente, quando que surgiu aquela doença e quando aquela doença ela se tornou incapacitante para ele. Então, assim, já chegou casos desses clientes que a gente conseguiu, a gente retroagiu o início da incapacidade do cliente para aquela época que ele fazia jus àquele benefício, que ele estava naquele período de graça ali do INSS. E aí a gente conseguiu retroagir e conceder o benefício do cliente. Então, nem tudo está perdido, né? Às Não. vezes a pessoa ali naquele momento não tem direito por falta de qualidade segurada, mas aí é onde entra a análise documental, toda a história clínica, provas de capacidade e ver se em determinado momento que ele tinha ali o direito, daria para resgatar, né, esse benefício. Mesmo que a pessoa não receba lá de trás, né, mas provando que a incapacidade é lá atrás e hoje ele se permanece em situação incapacitante, mesmo com a mesma doença que surgiu lá atrás, o direito ali persiste. Isso. E aí tá a importância também de guardar os documentos médicos. Porque às vezes o cliente ele tem o direito e às vezes não tem a documentação médica, porque às vezes a doença foi descoberta há muito tempo e ele acabou perdendo ou até jogando fora. Então a gente sempre fala para os nossos clientes a importância de eles estarem guardando ali a documentação médica para que a gente consiga fazer essa análise. Porque os clientes que chegaram para a gente, eles tinham toda a documentação certinha. E a gente conseguiu ali verificar que a incapacidade dele começou não somente agora, ele já estava doente já há 3, 4 anos atrás e a gente conseguiu reverter essa situação. É a famosa linha do tempo, né? Organizar Isso. com base nas datas dos documentos, dos períodos de tratamento. Exatamente. Quais são os requisitos de acesso ao auxílio-doença? Bom, a pessoa, para que ela tenha ali o acesso ao auxílio-doença, ele tem que cumprir alguns requisitos. Quando a gente está falando daquele segurado que trabalha ali na zona urbana, que ele trabalha na cidade, um dos principais requisitos, ele tem que estar contribuindo para o INSS, ele tem que estar ou já esteve contribuindo para o INSS, e aí a gente chama, né, ele tem que estar naquela qualidade de segurado. E, em alguns casos, se não for aquelas doenças que são isentas de carência, ele precisa ter um tempo mínimo de contribuição, que seria aquele tempo ali de 12 meses. Em regra, 12 meses. Porém, se for uma doença isenta de carência, não precisa estar cumprindo aí esse período exatamente. E também, o mais importante, ele precisa estar incapacitado. Ele precisa comprovar ali a sua incapacidade para o trabalho. Agora, quando se trata de segurados rurais, aquelas pessoas que trabalham ali na roça, as pessoas elas precisam o quê? Comprovar por meio de documentos que de fato elas exercem aquelas atividades rurais. Elas não precisam necessariamente estar pagando ali aquelas guias do INSS, desde que elas comprovem que elas de fato exercem ali as suas atividades rurais, elas terão aquele direito do benefício. Doutora, e para solicitar o auxílio-doença, precisa de advogado para isso? Bom, é extremamente importante que quando você ingresse ali com pedido de auxílio-doença, seja ali orientado de fato por um advogado, que você procure um advogado especialista ali para estar ali auxiliando naquele pedido. Porque às vezes por falta de informação, a pessoa acaba às vezes até fazendo prova contra ela, juntando documentos que não seriam ali viáveis para a concessão do seu benefício. E aí daí surge a importância do advogado especializado ali para analisar o pedido, analisar o benefício e até a vida ali da pessoa certinho para saber se ela tem sim ou não os requisitos necessários para a solicitação daquele benefício. Isso, né? Analisar até os documentos, quais os que vão para o pedido, os que não vão, aquela orientação para a perícia, isso a importância de contratar um profissional especializado, verdade. Doutora, e quando chega ali um cliente precisando do auxílio-doença, por estar ali com uma doença e ele não tem direito ali a esse benefício, o que é possível fazer? Bom, nesses casos, existem duas possibilidades que a gente pode estar analisando para o cliente. Se ele estiver, de fato, com um impedimento a longo prazo que vai impossibilitar ele de exercer ali a sua vida cotidiana e até laborativa, a gente pode estar solicitando o BPC-LOAS para ele,
ou então se ele permanece com alguma sequela que reduz a capacidade laborativa dele, a gente pode estar solicitando o auxílio acidente, que ele é um benefício que é poucamente divulgado, que muita gente não tem, às vezes, conhecimento, e às vezes, em alguns casos, a pessoa pode estar recebendo até mais de 45 mil reais somente da solicitação dele. Perfeito. E falando em BPC, a gente tem um vídeo exclusivo que traz todos os detalhes e segredos também sobre esse benefício. Procure e assista. E você que gostou das dicas e segredos trazidas aqui hoje no nosso podcast, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. Bom, agradecemos a participação de vocês que ficaram aqui até o final do vídeo. Se você gostou, curta e compartilhe para que outras pessoas também fiquem sabendo de todos os segredos que falamos aqui hoje. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal.